Olá, está no ar mais um TV Câmara. Assista agora na íntegra a sessão do dia 26 de junho de 2012. E para outras informações, acesse o site câmaranf.rj.gov.br. Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 39ª reunião da 7ª sessão ordinária. Iniciaremos nossa hora livre e o primeiro vereador inscrito, o vereador Marcos Medeiros, dispõe de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, por vários dias, por várias matérias, por vários momentos, divulgamos na Nova TV, Canal 14, a existência, infelizmente, em meio de nossa sociedade, de um homem, de um meliante, que estava estuprando, infelizmente, as mulheres em meio ao nosso povo e à nossa gente. Vários foram os meios de comunicações, mais uma vez, infelizmente, que começaram a dizer que éramos sensacionalistas, que estávamos divulgando matérias e argumentos e ocorrências que não eram verdadeiras. Mas ontem, à noite, recebi uma ligação da doutora Grace Arruda, que é titular da Delegacia da Mulher da cidade de Nova Friburgo, aonde expressava a alegria, entre aspas, de ter retirado de circulação, infelizmente, um cidadão que se colocou à margem da lei, tentando e conseguindo várias vezes agarrar mulheres em vários pontos da cidade de Nova Friburgo e, infelizmente, de maneira forçada, tentar fazer, e muitas das vezes conseguiu, sexo com essas mulheres. Pelo trabalho de inteligência da Polícia Civil, retiraram algumas amostras desse cidadão e fizeram DNA. Foi feito DNA de algumas mulheres dessas amostras e foi constatado que este vagabundo realmente era o estuprador e estava levando terror à nossa cidade, e graças, mais uma vez, ao trabalho da Polícia Civil, foi retirado de circulação. Fico, mais uma vez, com a vontade de dizer, e assim eu o farei, do nosso compromisso com a sociedade friburguense em dizer a verdade. Nos remete à época em que o então prefeito afastado, Heródoto Bento de Melo, sofreu acidente, onde nós fomos também o primeiro a divulgar, e a sociedade friburguense pasmada, e alguns meios de comunicações da mesma forma dizendo que éramos sensacionalistas, inclusive mandaram até carta para cá, duas das pessoas que eram ligadas a ele, me agredindo, falando que eu estava faltando com a verdade e que daqui a 15 dias o doutor Heródoto estaria de volta. O tempo passou e mostrou com quem estava a verdade. Por outro lado, o vereador professor Pierre estava presente na 151ª Delegacia Policial, cerca de 2 horas da manhã, onde o meu pronto-socorro social, meu celular, recebeu uma ligação para que lá o fosse. Chegando lá, vereador Vanô, a ocorrência em tese era o seguinte: eram 3 jovens, um menor, filho até de um pastor, um outro rapaz que é filho de um sacoleiro, que é um garoto de bem, que eu conheço muito, e um outro rapaz que não é muito conhecido na cidade, porque tem pouco tempo aqui. Os 3 entraram em um automóvel e, naquele oba-oba, foram e roubaram à mão armada 2 deles, 2 comércios em São Geraldo. Pasme, vereador Manel Martins, a polícia acionada, e como era em São Geraldo, pela inteligência,
eles estipularam que poderia passar pelo Girassol. A viatura foi para lá, ato contínuo, parou, a informação tinha uma moto preta, prenderam um rapaz, apertaram ele no bom sentido e ele acabou abrindo mais um comparsa. Aí, chegando na delegacia, apertaram os dois, acharam um terceiro comparsa. A história foi o seguinte: na quinta-feira eles furtaram uma moto, essa moto preta, em Bom Jardim, trouxeram para Friburgo. Com essa moto e mais um carro de propriedade de um deles, fizeram esse roubo dessas duas mulheres e vinham em direção à sua casa. Aí eu conversei com as famílias, vereador Marcelo Verli. Nenhuma das três famílias tinha noção que seus filhos estavam envolvidos em atividades marginais. E o que salta aos olhos, vereador Cláudio Damião, é que são três jovens, apesar do que eles fizeram, óbvio, é repugnante, é de se reprovar ao extremo. A qualidade de seus familiares são pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, pessoas que têm dentro de si virtudes, que ficaram, óbvio, estupefatos pelas atitudes de seus filhos. E para mim, são três bobos, vereador Edson Flávio, três garotos bobos, entendeu? E que fizeram uma atividade, falar, assaltou, mas é bobo, três bobos. O que acontece? A casa de custódia não está na região, infelizmente. Fiz uma proposta ao governador, eu fiz essa proposta para o governador e depois foi acatada, que se fizesse ali no Carmo, aonde já foi uma colônia para tratar doentes mentais, que é uma fazenda de propriedade do Estado. Qual é a preocupação, vereador Reinaldo Rodrigues? A preocupação é a seguinte: são três bobos, eu conversei com os três, agora foram para o Rio, Água Santa, Bangu, para vários presídios, onde, infelizmente, esses bobos que saíram daqui, lá no Rio, terão uma aula magna, infelizmente, de como deixarem de serem bobos e passarem a ser marginais, que possam levar algum tipo de perigo, haja vista pelo próprio início que eles tiveram com relação ao mundo do crime, para a nossa sociedade. Então, é importante que nós nos unamos, porque a sociedade, a região serrana do estado do Rio de Janeiro, não pode ficar levando cidadãos que, às vezes, são como esses três rapazes, três bobos, para o Rio de Janeiro e chegar lá, terem uma aula magna de como serem, infelizmente, o menor, há informações de que ele ficou aqui. Mas, por outro lado, recebi agora, presidente, uma ligação de Centenário, lá da área do vereador Manuel Martins, área do vereador Vanô, área do vereador Márcio Damasio, aonde os ônibus pararam, aonde, neste momento, em Centenário, a comunidade se reuniu para reclamar com relação ao horário de ônibus, para reclamar com relação à qualidade dos veículos que são direcionados para aquela localidade, e eles estão, óbvio, chamando para que fôssemos, e nós vamos até o local para poder noticiar lá do outro lado do município o que acontece com aquele povo sofrido. Vereador, fica à vontade, me concede vereador. uma pequena parte. Fica à vontade. Eu tomei conhecimento, meu nobre colega, agora, há cerca de meia hora, e a situação lá é mais o ônibus que a gente dá o nome de amarelão do transporte escolar. A FAOL dá o reforço dos alunos do colégio belga, mas a responsabilidade é do transporte escolar. Sendo que o ônibus do transporte escolar, que é o amarelão que a gente chama lá, ele teve problema mecânico. E, segundo o Bruno da FAOL, me garantiu que eles pagaram a mecânica do ônibus, mas está faltando pneus. Mas daquele amarelão que foi doado pelo governo do Estado? Isso. Aí a FAOL está fazendo a manutenção dele. A FAOL está fazendo a manutenção.
a FAO me disse que não tem como mandar um reforço para lá, porque os ônibus estão todos na linha, fazendo as linhas. A gente sabe que não é verdade, né, vereador? Segundo ele. E ele disse que até amanhã vai ver o que pode fazer para o reforço das crianças do Ibelga, que são uma quantidade muito grande, e que estão lá sofrendo hoje por falta de transporte escolar. Mas a responsabilidade, pelo que ele me disse, é mais do amarelão, o ônibus do transporte escolar. Eu vou passar um minuto do meu tempo para você poder concluir. Já estou terminando. Obrigado, vereador. E é óbvio que se a FAO está ajudando o amarelão, às vezes as pessoas pensam, não, realmente está fazendo uma boa ação. Mas para eles é negócio. Por quê? Porque o amarelão, o vereador Marcelo Veri foi secretário de Educação, conhece bem os amarelões no sentido de ônibus. Eles são ônibus que prestam o serviço que os ônibus da FAO assim o faria. Então, nesse sentido, não é nenhuma condescendência uma atitude quanto essa. Então, é importante e a gente vai lá verificar de perto o que está acontecendo e fico feliz que o vereador Manuel Martins possa esclarecer esta situação. Muitos assuntos a serem tratados, mas... Quer falar, vereador? Tem um minuto ainda. Apenas um breve à parte. Bom dia a todos, senhores vereadores. Até aproveitar que Vossa Excelência abordou a questão dos ônibus escolares, fazer uma solicitação ao vereador líder de governo que pudesse confirmar a informação que eu obtive nos últimos dias de que pelo menos alguns deles estariam parados no estacionamento do CIEP, sem estar em funcionamento. E realmente são veículos de extrema necessidade. Sem dúvida. E, com certeza, estão fazendo falta. Gostaria, então, de solicitar ao vereador líder que pudesse trazer essa informação, até para que nós possamos buscar uma alternativa de ajuda, caso a Secretaria não encontre uma situação que facilite essa resolução. Então, para finalizar, obrigado, vereador. E, óbvio, aquelas pessoas que são ligadas ao governo municipal, a própria secretaria, eu tenho a certeza que não vão amarelar nesse momento e vão colocar os amarelões para poder andar nos cantos desse município. Obrigado pela oportunidade. Próximo vereador inscrito, vereador Edson Flávio, dispõe de 6 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, primeiro eu quero começar a dizer para o colunista do jornal A Voz da Serra que eu não estou preocupado com o que a bancada do PR pensa ou não do meu posicionamento quando eu oriento o voto. Quando eu oriento o voto, oriento no entendimento de que o voto que nós devemos fazer é pela legalidade e que eu apresentei na sessão de ontem foi com relação a isso. Por quê? O jornal A Voz da Serra, que é um jornal governista, um jornal que pertence quase que ao governo municipal, um jornal cujo o jornalista, ou sei lá o que se esconde atrás de um pseudônimo, não aparece, ninguém sabe quem é, parece cabeça de bacalhau, que nunca aparece, tem a mania de perseguir o vereador Edson Flávio e tentar diminuir a presença ou a participação na conduta da comissão processante do vereador Edson Flávio. Em nenhum momento o jornalista do jornal A Voz da Serra me procurou para buscar qualquer informação sobre a comissão processante, mas me criticar no jornal ele faz. Mas como nós vivemos num país democrático, num país aberto, ele pode falar o que quiser, escrever o que quiser, fazer o que quiser, porque quem julga não é ele, quem julga é a população, que julgará no voto o nosso futuro político. E aí eu já dou um cala-boca nesse nome, que eu não sei quem é, porque não aparece. Eu não sei quem é o jornalista, porque se eu soubesse quem é o jornalista, eu iria conversar com ele, mas eu não sei quem é, porque ele se esconde atrás de um pseudônimo, faz negociações, diálogos políticos atrás de um pseudônimo. E aí vem aqui para o jornal, primeiro, dando destaque para a participação do prefeito afastado, que teve oportunidade de se defender, nunca compareceu, nunca veio a CPI, nunca veio a comissão processante, e agora o jornalista me dá o maior destaque duvidoso no ex-prefeito. É incompreensível esta imprensa que tem tantos anos e é digna de respeito pela sua história. O senhor Laércio Ventura é digno de respeito pela sua história de luta na imprensa, militando, trabalhando, herdou um patrimônio maravilhoso, que é um jornal único da cidade, forte no sentido de história, mas agora ele tem um colunista lá que eu vou dizer, está manchando a imagem do jornal,
está denegrindo a imagem do jornal com seus posicionamentos unilaterais. Nenhuma vez o presidente dessa comissão foi chamado para prestar um depoimento, para prestar um esclarecimento. Nós sempre convidamos a imprensa, fizemos ontem coletiva de imprensa e não veio aqui. Não veio, não vem, não quer ouvir e vai somente tentando atingir a imagem do presidente da comissão processante. Teve uma vez que ele teve descalabro de mandar publicar uma foto, aonde na foto o microfone ficaria à frente da face do vereador que vos fala e ocultou a face do vereador. Nesse momento aqui, ao mesmo tempo, ele coloca a mesa e oculta a presença do presidente da comissão. Eu não sei qual é o interesse que ele tem. Eu não sei qual é o interesse. Agora, eu quero dizer uma coisa para ele. Eu não estou preocupado, eu não me pauto pelas suas matérias, eu me pauto pelo meu dia a dia, pelo trabalho que eu apresento para a cidade. Não estou me pautando pelo que você deixa ou deixa de falar. Agora, se tiver a hombridade, marca comigo uma entrevista e nós vamos conversar e eu vou esclarecer para o senhor todos os pontos que precisar. O senhor não precisa buscar informações sobre mim, é terceiro. Vem direto a mim, conversa comigo. Eu ligo para a imprensa, eu dou informação para a imprensa, a comissão passa para a imprensa, então eu não estou muito preocupado, não. Pode bater, pode fazer o que quiser. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, senhor presidente. Pequena parte, vereador. Vereador, eu vou conceder, porque Vossa Excelência sempre me concede também, mas eu preciso só dar uma acelerada aqui, mas com muita alegria. Essa questão do jornalista que tem pautado e agredido a Câmara de maneira gratuita, Vossa Excelência, infelizmente, não é somente o alvo. Tenho acompanhado algumas atitudes e algumas notas que têm sido colocadas. A gente respeita o Laércio Ventura, e eu já falei com o próprio Laércio que, infelizmente, ele é infeliz de tê-lo em seu meio, porque é uma pessoa que faz jornalismo com fígado. Então, nesse sentido, eu reitero e apoio as palavras de Vossa Excelência. E, vereador, eu ia entrar em outro ponto, mas vamos permanecer nesse aqui. Quem pegar o jornal de hoje, pode pegar, estou até fazendo propaganda para quem quiser comprar, acho que custa R$2, se não me engano. Quem pegar o jornal vai ver as principais fotos, só na cara, na principal foto, já tem 4 personagens, 3 personagens com os bens bloqueados. É quem ocupa a primeira página do jornal, com os bens bloqueados pela justiça. Se você pegar a parte de baixo, um destaque tremendo, porque a fotografia vende a notícia do jornal. A fotografia chama atenção. E a população está sendo induzida ao erro. Primeiro, nós não estamos votando aqui o impeachment. Nós não estamos votando a favor ou contra do impeachment, vereador Cláudio Damião. Nós estamos votando o que ocorreu após uma CPI que foi clamor da sociedade. Após uma tentativa infrutífera no primeiro momento do vereador Cláudio Damião, quando protocolou nesta casa, e muitos não assinaram. No segundo tempo, protocolou de novo com 8 assinaturas, teve 2 vereadores que retiraram a assinatura. Vai buscar nas atas da casa, vai ver quem retirou a assinatura na hora da votação. E logo depois veio a votação, veio um abaixo-assinado na internet, abaixo-assinado na rua, e o povo lotou essa casa, o povo encheu essa casa para se pronunciar. E aí, na pressão política, isso aqui parecia um caldeirão, a tampa da chaleira voou, e aí foi aprovada a comissão processante. Senão, não seria aprovada e não teria vindo à tona os escândalos que estão aí por trás de ações de muitos homens públicos nessa cidade. E aí, vereador Cláudio Damião, eu me dirijo a Vossa Excelência, me dirijo ao vereador professor Pierre, que até sob ameaças tem trabalhado incansavelmente nessa comissão processante e anteriormente na CPI. Então, voltando e abaixando o tom, como diz o outro, abaixando a bola. É triste ver a moeda ter somente um lado. A moeda tem 2 lados. E tendo 2 lados, significa que há de haver coerência, há de haver princípios mínimos de valores democráticos na imprensa também. A imprensa precisa pautar-se por uma conduta equilibrada. E aí vai um conselho. Se é que eu posso dar conselho, e se é que conselho vai ser ouvido, porque muitas das vezes fazem ouvidos moucos e não vão querer ouvir. É interessante ouvir as 2 partes. Ouça o presidente da comissão, ouça o relator da comissão, ouça os membros da comissão, vê o que nós temos a dizer acerca da situação que está ocorrendo. Não faz julgamento precipitado, não coloque posicionamento único, porque aqui só tem um posicionamento. Parece que o prefeito afastado tem dado atenção às ordens ou aos convites que a justiça lhe tem feito através da comissão processante, e todos os direitos de defesa foram dados, e até agora nenhum. Agora, no dia da sessão, com todos os prazos vencidos, aí
vão tentar transformar essa casa, que é uma casa digna de respeito, num circo? Desculpa. Desculpe também os parlamentares que entenderam de outra forma. Na quinta-feira, nós teremos a próxima sessão. Eu quero fazer um apelo pessoal a cada parlamentar, que nós possamos votar o relatório da comissão processante na quinta-feira, votando o relatório pela aceitação das pontuações da comissão processante ou não, porque são 4, e aí eu vou concluir. Primeiro, o que nós vamos estar julgando na quinta-feira? Se atendeu ou não, deixou de fazer ou não, desatender a convocação e pedidos de informações na Câmara Municipal sem justo motivo. É cobrado da Câmara Municipal fiscalização. Quando se fiscaliza, parece que não vale. Quando se faz requerimento de informação não é respondido, porque requerimento de informação não é do vereador Edson Flávio, requerimento de informação sobre obra A, ou elemento B ou C, é de interesse da população. Então, segundo, injustificado retardo nas publicações oficiais de leis e atos sujeitos a tal formalidade. Omissão e negligência na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura. Conclua, vereador. E quarto, procedimento de forma incompatível com a dignidade e decoro do cargo. Então, o que nós vamos julgar aqui? Não vai ser simplesmente a cassação ou não cassação. Nós vamos julgar se o prefeito afastado infringiu ou não estes preceitos que são sujeitos à Câmara de votar com o poder de cassar ou não. E quem vai fazer isso? Os 12 parlamentares. Os 12, pela sua maioria, 8 votos. Os 8 votos não vão definir a favor ou contra da situação que foi colocada aqui. Senhor presidente, eu agradeço a tolerância. Só uma última palavra. Nada contra o jornalista, ou não sei se é jornalista, que tem um nome lá, tem um pseudônimo, não sei quem é, porque eu nunca vi o nome dele lá. Então eu quero pedir a ele que tenha a tranquilidade de ouvir as duas partes. A nossa assessoria de comunicação, eu estou à disposição total e integral dele para sentar uma hora que seja, dar uma coletiva de uma pessoa até, se ele quiser, eu fico conversando com ele e apresento tudo aquilo que nós temos que apresentar para que ele não fique de um lado só. A moeda tem 2 lados. Obrigado, e eu deixo um grande abraço para toda a equipe do Jornal Voz da Serra, que é composta por funcionários de grande valor. Agora, nem todos, talvez, possam estar agindo da mesma forma, mas a equipe como um todo tem um trabalho magnífico, os jornalistas são maravilhosos, os profissionais são maravilhosos, o menino que entrega jornal de bicicleta todo dia de madrugada na rua é excepcional. Pois não, agora, conclua. Tem essas injustiças aí que estão sendo cometidas que precisa ser corrigida. Obrigado, presidente. Pois não. Próximo vereador inscrito, vereador Reinaldo Rodrigues, também dispõe de 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não posso de forma nenhuma deixar de falar da última sessão de segunda-feira. E queria deixar bastante claro aqui que eu recebi toda a documentação, né, da comissão, levei para minha casa, fiquei o final de semana juntamente com a minha filha, que é advogada. Foi o que eu sempre fiz durante todos os meus mandatos. Quando não dominava um assunto que fosse de direito ou que fosse de qualquer outro assunto, procurar, né, pessoas sérias que pudessem me orientar nessa questão, é que eu faço sempre. Quero parabenizar a comissão parlamentar de inquérito, a comissão formada pelo vereador Edson Flávio Manuel Martins e vereador professor Pierre, pelo trabalho. E, na verdade, a gente leu todo o processo durante esse período e, realmente, a situação é bastante grave. Quero ainda pedir ao vereador Edson Flávio, que sempre foi um democrata, ele jamais exigiu qualquer tipo de votação, apenas foi uma orientação. E eu achei naquele momento, como eu tinha um conhecimento de todo o processo, e como o vereador Jorge Carvalho e o vereador Samuel Grassini alegaram que teria que ter um conhecimento maior, né, do conteúdo do processo, gostariam de ler o processo com calma, até para poder votar consciente, principalmente o vereador Samuel Grassini me pediu isso. Eu achei por bem, como eu tinha conhecimento do processo, e os vereadores teriam sido convocados na última hora, que eles pudessem também ter o mesmo direito que eu. Agora, quero colocar aqui, de uma forma bem clara, gostaria que os vereadores prestassem atenção,
quero colocar de uma forma bem clara que o meu voto para que o vereador Jorge Carvalho e o vereador Samuel Grassini pudessem ter oportunidade de estudar o processo não tem nada a ver com o meu voto na próxima quinta-feira. O meu voto já está definido, falei inclusive na hora da minha fala. O meu voto é favorável ao processo, exatamente porque li todo o processo, porque tenho conhecimento do processo. Eu não vou mudar meu voto. Por mais que eu goste do ex-prefeito, por mais que eu queira, mas eu estou aqui para cumprir a minha obrigação de parlamentar. Foi esse o compromisso que eu tive. Então, eu não quero criar nenhum tipo de expectativa de outra forma. O meu voto está definido. O meu voto está definido há muito tempo, desde quando eu li o processo, entendi perfeitamente, procurei me orientar através da minha filha, que é advogada. Eu não posso mudar o meu voto, mas quis por bem, achei que de uma forma democrática, dar oportunidade aos vereadores que foram convocados na última hora, que pudessem também ter acesso ao processo, que pudessem ler o processo e que pudessem entender, por mais que eu já tenha definido o meu voto. Então, vereador, quero dizer para Vossa Excelência que eu tenho o maior respeito por Vossa Excelência, não foi um descumprimento de uma orientação de Vossa Excelência, eu já tenho o meu voto definido, mas achei por bem, e como eu tenho por mérito sempre definir o meu voto por mim mesmo, então, por isso, naquele momento, eu votei, dando uma oportunidade aos outros vereadores. Mas, com certeza, volto a repetir, lamento, não voto, me sentindo nenhum prazer nisso, não voto, eu fico penalizado em ter que dar o meu voto dessa forma, gostaria que fosse diferente, gostaria que não houvesse esse tipo de problemas aqui em Friburgo. É ruim você ter que votar para uma cassação de uma pessoa, seja ela qual for, mas eu não posso votar só com o coração, eu tenho que votar com a razão. Então, lamento, mas estou antecipando meu voto, não quero criar nenhuma outra expectativa, porque eu não sou de criar expectativa, e meu voto está definido. Então, senhor presidente, senhores vereadores, essa é uma questão sobre o processo. Uma outra questão que eu gostaria de falar, eu estou assim, me parece que no meu terceiro mandato, eu e o vereador Edil Nunes, ex-vereador Edil Nunes, tínhamos feito um projeto, naquela ocasião, para o comércio em Friburgo fechar no sábado, às 14h. Naquela ocasião, nós perdemos por um voto, né, e, infelizmente, o projeto não foi aprovado, porque, na minha opinião, os comerciários, as pessoas que trabalham no comércio, que trabalham até 7, 8 horas da noite, muitas das vezes não têm oportunidade de viajar com a família, se tem um casamento, se tem um aniversário, uma festa para o comerciário ir, ele não pode ir, porque o comércio trabalha até tarde, em outras cidades o comércio fecha mais cedo, né? Mas a minha preocupação não é só por isso. A gente tem visto em diversas lojas do comércio da cidade pedindo currículos. E hoje está difícil o funcionário querer trabalhar no comércio. Exatamente por quê? Porque as confecções trabalham normalmente até as 16h na sexta-feira. E está difícil para o comércio conseguir funcionário exatamente em função do horário. Não estou dizendo que o comércio teria que fechar hoje às 2 horas, mas teria que se estudar uma forma, porque da maneira que está, daqui a pouco não vai se conseguir mais funcionário para se trabalhar no comércio, exatamente por causa da carga horária no sábado. Normalmente o comércio em Friburgo ele abre na segunda-feira a 13h, mas sábado trabalha até 7h. E eu tenho conversado com alguns comerciantes que estão com dificuldade de adquirir funcionários para trabalhar dessa forma. Então, senhor presidente, senhores vereadores, uma outra coisa que vem me chamando a atenção é o trânsito, depois da nova mudança. Para quem vai daqui para Olaria, o trânsito ficou ótimo, ficou normal. Para quem vem de Olaria para o centro, não mudou nada, pelo contrário, piorou. Então, outra coisa, aquela rua ali do antigo Marabá também ficou morta. Eu não sei qual a solução que a Altran vai dar
para aquela rua, porque, na verdade, os comerciantes ali com diversos empregados, tem a Raquel Indústria, tem o açougue ali do lado, tem a peixaria, enfim, tem diversos comércios ali que estão reclamando muito exatamente. A situação já está difícil em Nova Friburgo. Aí vem, isola uma rua completamente e as pessoas de lá estão mandando funcionário embora exatamente porque diminuiu muito o movimento naquela rua. Uma outra coisa, senhor presidente, senhores vereadores, eu, há tempos atrás, apresentei um projeto... Um minuto. Um projeto para que nós tivéssemos aqui em Friburgo algum incentivo que pudesse melhorar a situação turística de nossa cidade. Eu solicitei a Alberto Braun aos domingos, ela não tem fluxo de veículo. E poderia ter aos domingos, né, desde a rua Augusto Cardoso até a rua Duque de Caxias, porque você pode desviar o trânsito por essas duas ruas, que nós tivéssemos uma feira da moda íntima aqui em Friburgo, divulgado por todos os canais de televisão, né, do país, para que nós pudéssemos todo domingo ter uma feira aqui, que as pessoas, por exemplo, estão passando férias no Rio. Vem a Friburgo, se tiver uma feira da moda íntima aqui, com certeza todo mundo vai vir. Não só Rio, Teresópolis, Petrópolis, enfim. Ajudaria muito, e fortaleceria, inclusive, o comércio de nossa cidade, porque o turismo realmente de nossa cidade está em baixa. Obrigado, senhor presidente. Pelotas, presidente. Pois não, vereador. Citar a presença do senhor Darceli Emanuel Pombo, que é do Alto de Olaria, que é de uns homens da cidade, um dos historiadores que tem o maior acervo com relação à história de toda Nova Friburgo. Todas as vezes que faço matérias e divulgo esse acervo, toda a sociedade fica ávida de saber aonde que é, com que motivação ele faz isso. E hoje ele veio acompanhar os nossos trabalhos, com certeza é um homem que merece ter a sua presença citada nessa notável Casa de Leis. Pois não, vereador. A presidência registra com prazer, como também a todos que nos acompanham na manhã de hoje. Registrar a presença aqui da jornalista Ludmila Miranda e do Tomás, que é da TV Luau. E só registrar, senhor presidente, muito breve, uma situação, um episódio que ocorreu ontem, durante o final da nossa sessão, em que, após ficar trancado no elevador, chegou a informação de que a equipe de jornalismo foi agredida por algumas pessoas que estavam aqui dentro do plenário, não estava na saída do elevador, e eu já solicitei a eles que nos enviem a fita, enviem para a presidência, para descobrir quem fez a agressão, quem fez essa agressão aos funcionários da TV Luau ontem, no final da sessão, perto do elevador, senhor presidente. Foi triste, a pessoa me ligou nervosa, preocupada, porque empurraram câmera, tentaram bater no câmera, e isso não é digno de acontecer nessa casa. Nós precisamos apurar, sob pena da imagem da casa ficar distorcida, desde que não se descubra quem fez. Eu tenho certeza que não foi funcionário ligado à casa, como tinha muitos cidadãos aqui. É interessante descobrir quem foi, para responsabilizar quem foi e fazer justiça com a imprensa, que tem feito um belo trabalho na cidade. Só destacar as palavras do vereador Edson Flávio, que a presidência já está apurando o ocorrido, e logo que a presidência soube, também ligou para o senhor Walter Tuller, diretor da Luau TV, para confirmar se de fato houve a ocorrência aqui no saguão da Câmara Municipal. Ele também não tinha informação ainda, ficou de levantar e dar um retorno, mas deixei bem claro que a Câmara é contra qualquer tipo de violência, tanto seus servidores como os vereadores, a Guarda Municipal, que trabalha de forma digna e respeitosa com todos que acompanham nossos trabalhos, e deixei bem claro que não partiu de nenhuma pessoa, né, envolvida a Câmara Municipal, mas pediu desculpa, né, em nome da Câmara, a equipe da Luau TV, que não é dessa forma que a imprensa deve ser respeitada. Então, nós deixamos claro a indignação da forma que foi feito com a equipe da Luau TV ontem, aqui no saguão da Câmara Municipal, e com isso, eu já vou deixar claro que hoje a nossa sessão vai passar, hoje e amanhã, para informar a todos que querem vir na próxima quinta-feira, que só vão entrar identificados. Quem não tiver um documento de identidade não entrará no plenário da Câmara Municipal. Nós vamos estar identificando com foto
nome e RG, todos que quiserem assistir à sessão da próxima quinta-feira, às 9 horas, na Câmara Municipal, para que, se houver outro fato como esse, a gente identifique e tome as medidas cabíveis. Eu gostaria até de pedir a Vossa Excelência, porque também chegou a notícia de um cidadão que estava guardado dentro da sua roupa uma barra de ferro. Essa notícia circulou aqui entre algumas pessoas e, como presidente da comissão, não que nós tenhamos o desejo nem a necessidade de estar protegido por seguranças e nada disso. A população sabe da nossa vida. Mas nós estamos num momento importante para a história de Nova Friburgo, momento em que os ânimos de uma ou duas pessoas podem se alterar e essa casa não pode ser palco de agressões. Essa casa tem que ser respeitada porque a população que nos elegeu precisa de respeito. Então, eu sugiro um reforço na medida de segurança, porque a informação de que um cidadão estava com uma barra de ferro circulando dentro do plenário da casa é uma informação muito grave. E nós não podemos sequer deixar que primeiro a porta seja arrombada para depois colocar a tranca. Então, senhor presidente, eu faço sugestão à Vossa Excelência que reforce a segurança. Será reforçada. No domingo à noite, eu recebi uma ligação de uma senhora que ouviu uma conversa entre os envolvidos no processo de cassação, no qual estavam sendo pedidos para contratar algumas pessoas ao custo de R$150, em torno de 15 pessoas, para vir tumultuar a nossa sessão. Automaticamente, eu liguei para o comandante Freiman, comuniquei o fato, pedi um reforço, e ele prontamente atendeu, inclusive ontem, com algumas pessoas, alguns policiais à paisana, filmando o plenário da casa. Então, vou repetir o pedido ao coronel para que ele faça esse reforço policial, não só com a viatura e com os policiais, mas também com algumas pessoas infiltradas, alguns P2, para poder a gente identificar qualquer tipo ou início de violência, porque também vou frisar, senhores vereadores, nós vamos destacar aqui a segurança pela integridade dos vereadores. Qualquer tipo de fato que ocorra fora da normalidade, eu vou mandar evacuar o plenário, nós vamos seguir a sessão com o denunciado e com o seu advogado. Dessa forma que a gente vai tentar conduzir na próxima quinta-feira. Vereador Marcos Medeiros. Me solidarizar com a equipe da Luau e com o Walter Tuller. Eu que, desde quando montei um canal de TV na cidade, há cerca de 7, 8 anos, sempre sofri esse tipo de agressão e eu sei o quanto é ruim você ter o objetivo de captar a imagem para distribuir para a cidade e algum cidadão que não entenda isso venha de maneira agressiva atacar a nós que estamos com o objetivo de divulgar o que está acontecendo. Então, eu tenho a certeza do quanto é ruim ser agredido, e principalmente desta forma, porque você está com equipamento e até a si próprio você não tem nem como se defender, porque ou está segurando o microfone, ou está segurando uma câmera, e as pessoas que não entendem a questão democrática, infelizmente, agem dessa forma. Então, me solidarizo com a Luau TV, porque por várias vezes eu já senti na pele o quanto é ruim isso acontecer. Próximo vereador, o senhor é o próximo, quer aproveitar? Também a minha solidariedade à TV Luau. É inadmissível qualquer agressão que se possa fazer à imprensa. A imprensa no Brasil tem que ter liberdade, e isso é a essência do processo democrático. Obrigado, senhor presidente. O vereador Renato dispõe de 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, como preâmbulo da minha fala, eu quero dizer que a votação de ontem, o meu entendimento foi de que nós precisávamos dar total liberdade ao vereador Jorge Carvalho, ao vereador Samuel Grassini, no sentido deles conhecerem de uma forma minuciosa e com tempo o processo. Foi exatamente por causa disso que eu votei a favor do requerimento do vereador Jorge Carvalho. Mas eu quero tratar hoje aqui da questão da saúde. Infelizmente, algumas pessoas no Facebook fazem comentários completamente inconsistentes.
eu procuro respondê-los todos, com educação, não os agrido, mas chega um ponto que não dá. Chega um ponto que eu sou obrigado a utilizar palavras que eu não gostaria de fazê-las, porque eu sou uma pessoa educada e não gosto de agressões. Eu quero dizer que eu saí da Secretaria de Saúde há 3 meses e não fui responsável pela indicação do secretário. O prefeito houve por bem indicar o secretário que ele escolheu e as ações que estão sendo feitas não são as que eu propus. Então, hoje mesmo, nós vimos uma matéria na InterTV, negativa, e outras matérias têm surgido, mas eu quero dizer, àqueles que dizem que eu não fiz nada na Secretaria de Saúde, que em 4 meses e meio eu fiz mais do que os outros em 10 anos. E provo, porque no dia 23 de maio eu mandei, agora já completaram-se mais de 30 dias, mandei uma carta ao prefeito mostrando tudo que eu fiz e o que tinha que ser feito. Ações, inclusive, importantes para a saúde, complementando essas que eu havia feito. No tempo de secretário, eu ficava 24 horas no ar. Então, os problemas não surgiam, porque eu ia lá no hospital, ia na UPA, ia na maternidade para resolvê-los. E nós tínhamos as equipes completas do pronto-socorros, tanto na UPA quanto no Raul Sertã, eu não as encontrei assim. Todas as unidades da Estratégia de Saúde da Família tinham médico, todas, quando eu assumi, só 11 tinham, 4 não tinham, eu consegui colocar. A pediatria chegou a ter 3 médicos só na rotina, saí e deixei 8. Plantões cobertos, não havia problema de pronto-socorro, e os problemas eram pequenos. Falta de medicamentos no hospital? Não havia, nem no hospital, nem na UPA, nem na maternidade. Havia alguma falta na farmácia básica em função da anulação das licitações feitas em outubro, e nós fizemos uma compra emergencial, sabendo que era imperiosa para o paciente a existência de medicamentos para os seus tratamentos. Nós conseguimos deter a saída dos médicos com aquela gratificação especial de R$1.000. Havia falta de técnico de enfermagem, como há hoje 100 técnicos de enfermagem no Hospital Raul Sertã, mais de 40 enfermeiras só no Hospital Raul Sertã. Na Estratégia de Saúde da Família, nós não podemos contratar ninguém, o concurso de 2007 esgotou. Então, nós estamos com 2 grandes problemas. Primeiro, a falta de profissionais. Os contratos dos médicos que estão entrando não estão sendo feitos. É tudo por RPA, que dura 3 meses. Então, é uma situação insustentável. É preciso uma solução, e eu trouxe a solução. A solução é a terceirização da mão de obra até que se faça um novo concurso. Agora, não se pode esperar, a população não pode ficar esperando um novo concurso daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, e sofrer as consequências da falta de profissionais. Como é que a Estratégia de Saúde da Família vai funcionar sem médico, sem enfermeiro? Eu consegui resolver, colocando um aqui e outro ali, tirando um técnico de enfermagem de um lugar para outro, para que pudesse ser feita a dispensação de medicamentos. Tive que ser